bem-aventurados que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamaste? Na realidade, eu vou ler uma outra passagem aqui, que está na página do lado, porque isso aqui a gente já leu umas 2 vezes. Ele relata, ainda está no mesmo tópico, os que têm puro coração. Tá? Se possuis esse fogo divino, que é o que podeis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porquanto é para meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amorrodado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu enriquecimento, do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuis preciosíssimas pérolas, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhes conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente. Subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Querido Pai, Mãezinha Santíssima, obrigado por esse momento. Agradecemos a presença de toda a equipe espiritual, os médicos espirituais, doutora Cristina e doutor Fernandes, sempre nos orientando, nos amparando. Agradecemos a presença do seu Bandir, que nos auxilia, nos ampara também nesse estudo. Agradecemos a presença aqui de todos os estudantes, futuros trabalhadores, que nesse aprendizado da semana, de cada dia, estamos aqui de coração aberto para receber essas instruções e, e futuramente podemos repassar da melhor maneira para quem vier nos pedir-nos ajuda. Agradecemos imensamente esse momento. Que assim seja. Boa noite, Samila. Boa noite, gente. Bom dia, seu Vandir. Boa noite, Samila. Bom dia. Bom, então vamos lá tocar. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Aula 72, seu Vandir. Porque os avoides não acometem os animais. E eu achei fabuloso, né? Porque a doutora Cristina, ela nos traz tópicos que muitas vezes a gente passa despercebido. Como sempre, né? Ele fala a respeito da perturbação durante o nosso processo de reencarnação, né? E quando a gente desencarna, ela fala da memória repetitiva, da memória progressiva, fala das características perispirituais do animal, né? Exemplo, por exemplo, na hora da morte deles, da equipe de veterinária que busca esses espíritos, né? Da formação energética, magnética, eletromagnética e ectoplasmática do nosso corpo humano, quão diferente é do animal. E todos esses são tópicos que a gente, às vezes, ou muitas vezes,
não é? A gente deixa a perceber, a gente não estuda a respeito. E quando a gente não estuda a respeito, o que acontece? A gente acaba aceitando explicações de pessoas que recebem comunicações de animais, ou vai transmitir um passe no animal, né? Porque o coitadinho está doente, né? E aí a gente simplesmente não digamos assim, vai com a onda, né? Mas porque a gente não tem esse entendimento. Mas aí eu vou deixar aberto para nossos estudantes, né? As perguntas. Olha aí, a gente já tem a Samla. Você quer fazer a nossa primeira pergunta, querida? Sim. O animal também passa por um processo de evolução? Bom dia a todos. Todos nós estamos submetidos ao processo de evolução espiritual. Agora, a nossa evolução é dentro do reino racional, porque é uma grande diferença, né? Porque a partir do momento que a gente observa alguns animais que são treinados por seres humanos, então ele tem uma memória repetitiva. Essa memória repetitiva, ele foi adestrado para isso, não foi para outras coisas. Enquanto que o homem, né, ele tem uma memória progressiva. Então, isso quer dizer que o progresso espiritual no ser racional sempre vai existir. Quando Allan Kardec fala dos animais de Júpiter, nós temos que entender que eles são animais. Agora, são animais treinados para muitas tarefas, né? Coisa que nós não encontramos aqui na Terra. E, atualmente, quando nós observamos alguns animais que são treinados para a terapia, isso é um processo de evolução, porque tanto ele está evoluindo, como também ele está evoluindo entre as crianças, né, que têm deficiência, até muitas vezes físicas e mentais, e aí ele está contribuindo também para o nosso progresso. Agora, os animais, eles não são submetidos a expiações de prova, porque eles não têm o que responder. Nós é que colocamos eles, entendeu, ou maltratamos eles a uma prova que não existe. E aí consideramos que é a inferioridade humana sobre os animais. Mas os animais, eles não foram feitos para ser maltratados nem escravizados de jeito nenhum. Então, em mundos mais evoluídos que o nosso, os animais são respeitados, porque eles fazem parte do ciclo de evolução também desses espíritos. Ah, tá certo. Você já até respondeu a minha outra pergunta. Obrigada. E tem um estudo muito interessante, né? Tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, que adentra. Na verdade, no Livro dos Espíritos tem bastante detalhe a respeito disso, viu, Samuel? E foi uma questão que uma vez eu até levantei um tempo atrás com o seu Vandi, com a equipe dos outros estudantes, não é? Com minha tia, que quem me apresentou o Espiritismo. E aí eu disse, como ela estava há mais de 30 anos na minha frente estudando Espiritismo, eu disse, e aí, tia, qual a conclusão que a senhora chegou até hoje, né? E a gente conversou a respeito, e aí, e no próprio Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, ele fala, né, que o Espiritismo, ele não esclarece tudo que o homem gostaria de ter de explicação. Porque a gente não tem permissão para saber tudo. Por exemplo, a nossa formação, quando nós, como espírito, fomos criados, não é? Então, Isso que muitos conseguiram sair desse reino, né, de agressividade, entendeu? De possessividade, porque trazemos isso desde as primeiras reencarnações. E quando os espíritos superiores falam que nas primeiras reencarnações existiam espíritos que não seguiam esse exemplo dos animais, né? Então, esses conseguiram progredir muito mais rápido, enquanto que nós ficamos presos ao exemplo da agressividade. Então, paramos ali naquele reino, e até hoje tem pessoas que a gente diz assim, essa pessoa é tão violenta quanto um animal. O animal não é tão violento quanto essa pessoa. E quando você vai estudar a reencarnação daquele espírito, ele adquiriu esse exemplo mais lá no reino animal do que próprio no reino racional, né? Então, por isso que essa nossa memória, ela pode ser progressiva desde que a gente evolui, desde o processo de evolução espiritual. Ou então vai ser uma memória repetitiva. Você vai vendo aquilo ali e vai achando que aquilo é certo, né? E na medida que você absorve isso,
lá na frente a gente vai ver o prejuízo que isso vai causar à existência. Obrigada, Posso fazer Sandy. posso fazer uma pergunta? Seu Vandir, eu não sei se eu posso perguntar isso, mas eu já vi e também já me falaram, né? Quando os animais vão ser abatidos, né? Lágrimas, né, saem dos olhinhos deles, né? Mas aí é que eu não consigo entender, né? Se eles são irracionais, por que essas lágrimas, né? Se eles realmente sentem que vão ser abatidos? O fluido daquele ambiente é muito pesado. O animal ele tem a percepção, entendeu? E essa percepção, ele não sabe distinguir o que é vida e o que é morte. Ele sabe distinguir que envolve uma grande tristeza. Mas ele não sabe definir que tristeza é essa e o que vai ocorrer, está entendendo? Mas ali existem equipes também especializadas na área veterinária para cuidar desses animais, né? Já que nós temos que ter essa necessidade ainda da alimentação da carne, é necessário. Porque a gente tira pela Índia, por exemplo, a Índia consagra a vaca como animal sagrado. Então, veja só, é um dos maiores rebanhos do mundo da Índia. Isso pode acarretar o quê? Se um animal desse ele transmitir doença para o ser humano, está tudo perdido. Então, estamos vivendo essa etapa de reencarnação precisando da carne dos animais para a nossa sustentação e para o equilíbrio também do globo. Porque vamos dizer que ninguém comesse carne, né? A gente teria uma superpopulação de animais. E aí, a gente faria o quê com essa superpopulação de animais? Está entendendo? Vai chegar o tempo em que nós não precisaríamos mais, entendeu, da alimentação animal, mas, no entanto, teríamos que controlar todo esse rebanho de porcos, de ovelhas, de tudo. Teria que ter um controle para isso. Se não houvesse um controle, esses animais, de certeza, né, iriam tomar conta do globo. E a vida humana estaria sob ameaça. Por isso que tem que existir esse equilíbrio. Sim. Entendi, seu Vandir. Obrigada. Falando de um exemplo, que uma vez, né, eu fui numa fábrica, um frigorífico, né? E essa minha amiga queria que mostrar onde o pai dela trabalhava, né? Ela falou, você quer ver o processo, né? Eu não sei se eu vou querer. Eu falei para ela, vamos ver, interessante. Seu Vandir, na hora que eu entrei, eu não consegui ficar lá dentro. Comecei a passar tanto mal, porque eu via cada processo, eu falei, não, eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui dentro, não. Seu Vandir, muito triste. Realmente é triste, né? Morte, seja de ser humano, de animal, é triste. Está entendendo? Mas está dentro do processo ainda de evolução do nosso planeta. Mas no caso desses animais lá dentro, do frigorífico, quando estão sendo abatidos, não existe esses espíritos inferiores lá, como diz nos estudos, não, né? São equipes espirituais. A gente tem que entender que ali ele forma um cordão de isolamento através de fluidos anestésicos, né? Para esses animais não sofrerem, está entendendo? Porque se houvesse ali uma invasão de entidades nessa área, essa carne ela não teria como você consumir. Ela teria contaminações gravíssimas, entendeu? Então, todo esse processo nele, existe o processo de esterilização do ambiente, de fluido anestésico, essa coisa toda, que envolve todo aquele local. Então, a justiça divina não iria permitir que, de repente, entidades na área de vampirização entrassem ali dentro. Como ficaria esse equilíbrio dessa alimentação para o ser humano? Né? Não seria permitido. Obrigada, seu Vandir. Obrigada. O Chico, meio que cortou a sua explicação, você lembra? Eu vi, minha conexão caiu. Minha conexão caiu. Por isso que eu tô quietinho aqui agora, para não cair de novo. Então, Samila? Pode fazer a sua tática. A minha, na verdade, o seu Vandir respondeu aí essa 2. Pode fazer a sua 2 aí, depois eu faço a 3. Aqui nos estudos fala que o homem tem a formação energética, magnética, né, eletromagnética e ectoplasmática. Aí eu não entendi qual é a formação energética do animal, que falou que como ele é mais flexível, né, o perispírito é mais flexível, qual é a formação magnética dele?
É interessante que os animais, nós estamos presos aí por camadas perispirituais, né? Uhum. Então, nós temos aí 32 camadas perispirituais. E os animais estão presos por pontos de fixação. Então, esses pontos de fixação é diferente das camadas perispiritual. Então, vamos dizer que se você leva uma pancada, você desmaia, tá entendendo? E se esse animal leva uma pancada, facilmente ele pode desencarnar. Porque esses pontos de fixação, eles podem, de repente, se apagarem. E, na medida que ele se apaga, o espírito desse animal, ele é totalmente liberado daquele corpo, entendeu? Então, por isso que a formação perispiritual do ser humano, existe nela essas composições magnética, ectoplasmática, radioatividade positiva, né? O fluido eletromagnético positivo. E enquanto no animal, essas manipulações não existem, porque é simples a gente distinguir isso aí. O animal não pensa, entendeu? Se ele não pensa, não existe manipulações ectoplasmáticas, nem tampouco em radiações. No nosso caso é diferente. O nosso pensamento foi que formou várias propriedades no perispírito. E existe propriedade que a gente até desconhece, mas existe. Porque o ser racional, ele atua sobre o fluido do mundo espiritual, o fluido cósmico universal. Esse animal, sendo irracional, ele não tem como atuar nesse fluido de jeito nenhum. Mas a gente pode atuar com esse fluido sobre o animal, levando ele à morte, né? Através de efeitos magnéticos. Veja que é muito diferente. Um animal ele pode olhar para você e não fazer nenhuma emissão vibratória, não tem emissão vibratória nenhuma. Mas se você olhar para o animal e começar a vibrar negativo para ele vai adoecer. Então, por quê? Ele absorve através desses pontos. E é através desses pontos que é provocado o desenlace dele, pelo pensamento negativo do ser humano sobre ele. Sim, e nesse caso aí é que às vezes o animal adoece por causa do dono estar doente, né? Então, Perfeitamente. Então, os animais adoecem nos lares porque a contaminação humana não favorece aos pontos de fixação dele. Então, chega um momento que esse animal infarta, ele tem convulsão. Por que isso acontece nele? Porque essas energias são diferenciadas, entendeu? Então, no nosso caso, a gente aguenta uma pessoa bêbada perto de nós, aguentamos. Mas um animal, ele não aguenta. Então, ele começa a ter reação de vômito, de diarreia, porque aquele fluido, ele é totalmente impróprio, né? Ele não tem o encaixe necessário para aqueles pontos de pulsação. Enquanto que um médico pode absorver o fluido alcoólico ali de um ser humano, ter essas reações. Mas o animal, a reação dele é muito rápida e é fatal para ele, né? sim. Seu Vandil, o senhor tocou em 2 pontos aí muito interessantes na minha experiência, porque o senhor falou ali, quando o animal leva uma pancada, ele pode desencarnar. Vou contar um relato para vocês. Eu tive uma cadela quando eu era novinho, eu tinha novo, digamos, eu tinha uns 16 anos de idade, né? E a gente morava ali em Recife. E eu lembro que ela levou uma pancada na perna de trás dela, porque a porta se fechou, a porta do quarto, né, por causa do vento, se fechou, pum, e bateu na porta. Quando ela estava passando pela porta, bateu na pata dela. Naquele ponto, naquele momento, a pata dela começou a tremer. Ela desenvolveu como se fosse partos. E foi super interessante, que aí ela parou de movimentar aquela patinha, ela começou a tremer, e ela começou ali a chorar. E aquilo ali, nos próximos meses, ele foi desenvolvendo, foi passando para outra patinha, aí foi passando para toda a parte da bacia, que ela já não estava mais se movimentando, né? Só se movimentava com as patas da frente, e aí se arrastando, né? Aí foi passando para uma outra pata, e isso não demorou muito tempo. E ela teve que ser sacrificada, né? Porque a gente procurou todo tipo de tratamento. Mas é interessante que o senhor falou a respeito da pancada. E aí foi na pancada que realmente desenvolveu isso. Que se fosse como no encarnado, uma pancada, né? Você leva uma pancada no braço, na perna, por causa de uma porta que fechou, fica uma luxação, um inchaço, passa logo depois. Mas você não desenvolve um parto por conta disso, né? E o outro ponto eu achei que muito interessante que o senhor falou é a respeito da emissão de pensamento que você pode matar.
não é um animal. E tem um livro que eu li chamado né, Enviados, não é emissário, era a respeito de capela, Jornada dos Anjos, que conta a história dos espíritos que foram trazidos de capela para o planeta Terra. E aí fala a história de duas personagens que reencarnaram aqui, tal, e até o momento em que chega na época dos egípcios, né, quando esses espíritos já conseguem estar desenlaçados, já cada um em uma encarnação, mas conta a história da força mental que os egípcios tinham naquela época, porque eram espíritos de um planeta mais evoluído, não é? Então eles tinham uma força mental muito grande. E quando um desses espíritos era criança, ele conseguiu matar o animal com a força do pensamento. Não é? Então, e quando o senhor falou isso, eu falei, nossa, bateu perfeito com aquilo que eu li naquele livro, naquela época. Achei interessante. Queria trazer esses dois relatos para vocês. Se eu quiser fazer algum ligamento com isso, pode ficar à vontade. Porque uma pancada no animal ele pode provocar ali uma aglomeração eletromagnética, né? O uso de eletrodo de animal é permitido o uso de eletrodo. Eu não tenho nenhum problema. Então, no caso de um gato tem uma convulsão, bota um eletrodozinho no frontal dele, porque aquela convulsão ali é produzida por cargas humanas, aquele fluido não é dele. Então, o eletrodo. Vixe, seu Vandir travou. Eu pensava que tinha sido eu. Agora eu sou bandido. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele retorna. O meu está tudo ok, é Francisco. A tua internet está Seu caindo. Vandir voltou. Não, mas todo mundo aqui conseguiu continuar me vendo aqui, seu Vandir. Senhor mesmo. Foi aqui, parou, congelou a imagem. Aqui só o senhor parou para a gente estava conversando aqui. Então, voltando à explicação, a questão do eletrodo em animal, ele pode ser utilizado, tá entendendo? Então, no caso do gato, convulsão, usar no frontal, entendeu? No caso da cadela dele que levou a pancada, então, ali foi eletromagnetismo localizado, poderia colocar um eletrodo na absorção e estava resolvido o problema. Veio uma pergunta na minha cabeça a respeito assim, e quando nós, seres humanos, fazemos algum mal para o animal, o que isso reflete? A gente recebe alguma coisa, assim, né? Das pessoas que maltratam o animal. Certo. Uma coisa é matar o animal para se alimentar, outra coisa é matar por diversão. Para a justiça divina é um crime, entendeu? Não deixa de ser um crime. Porque aquele animal que está no nosso meio para ser protegido, não é para ser maltratado de forma nenhuma. E as pessoas, às vezes, né, acham que não respondem por isso. Então, alguém botar veneno para um animal desencarnar, então ele responde. Isso para a justiça divina é considerado crime contra a natureza, entendeu? Esse espírito vai ter que responder quando voltar. Sim. Ok. Seu Vandir, quando o senhor fala, né, do animal estar no ambiente, né, com fluido alcoólico, por exemplo. E às vezes quando tem muitos, pessoas que moram na rua, né, e os cachorros sempre tem um que tem um cachorro, né, junto com essas pessoas. E que bebem e tudo mais. Como que fica? Porque parece que o cachorrinho tá ali para Para ajudar ajudar a pessoa. que mora. É interessante que no caso dessas pessoas, né, que convivem com esses animais adquirem muita resistência.
há mais ou menos há 20 anos atrás, eu visitava o Hospital da Miroeira, aqui em Recife, e você vê a convivência do animal com os homens, né? E eu via muitos animais na Miroeira que tinha lepra, tá vendo? Tinha lepra, cachorro com lepra. A convivência deles, a imunidade deles não aguentava e terminavam pegando doenças de seres humanos, né? Pela convivência, pelo toque, essa coisa toda. E eu achava aquilo interessante, né? Naquela época os hospitais não existiam ainda e eu nunca tive pesquisa a respeito disso, né? Depois, quando surgiu os hospitais, foi que a gente veio entender que aquela convivência derrubou a imunidade desses animais. Então, os animais que convivem com mendigo nas ruas, eles têm um limite de imunidade. Vai chegar um momento que eles não vão aguentar e vão adoecer. Legal. Seu Vandir, no caso, o senhor poderia falar daquelas pessoas que dizem, eu até escrevi aqui, que eu lembrei, eu já vi em programas de pessoas que dizem que conversam com animais pelo pensamento e sabem o que eles estão passando, por alguma tristeza, algum trauma. Isso, o que o senhor poderia dizer? Porque eu fiquei meio assim em dúvida, né? Olha, viu só, gente, é interessante que aqui no Brasil existe uma média que diz que psicografa mensagem do além do espírito animal que desencarnou, né? Isso é praticamente impossível. O animal desencarnado, ele não sabe nem o que é isso, ele não sabe nem se está morto, nem se está vivo. Ele não sabe distinguir isso de forma nenhuma. E essas pessoas, para ganharem fama, escrevem e mandam até a psicografia do anjo de guarda do animal, né? Isso aí não existe de jeito nenhum. E telepatia entre uma pessoa e um animal, isso também não existe de forma nenhuma, porque ali são dois mundos completamente diferentes. O animal pode atender ao estado vibratório daquela pessoa, ao comando vibratório, mas ao comando de pensamento não, porque hoje, com pesquisas mais adiantadas, no caso do golfinho, né, ele atende a processos eletromagnéticos, entendeu? Então, esse processo eletromagnético que o golfinho atende, alguns países já dominam isso, entendeu? E já adestram ele através desse mecanismo. É diferente. Mas a pessoa não está adestrando um animal ali, no emitindo pensamento, ele obedecendo isso, de forma nenhuma. Então, tem animal que conhece que você está bem só pelo olhar. Ele olha para você e sabe que você está bem. Então, é uma troca de energia. Então, você está devolvendo para ele aquela paz que você tem. Já existe animal que olha para você e vê você numa uma agressividade energética muito grande, que incomoda ele. Ele parte para a defesa, ele parte para o ataque. Porque aquelas energias ali impróprias para esse animal, né? Quando a gente fala em Francisco de Assis, que ele lidava muito bem com os animais, Francisco de Assis tinha um fluido calmante, né? Ele acalmava esses animais. Todas as diretrizes de Francisco de Assis estavam ligadas ao quê? Ao estado vibratório dele em direção àquele animal, mas era um estado vibratório positivo, não era de agressividade. Obrigada, seu Vandir. E aí, temos a pergunta número 3 da Samila. Peraí que eu perdi aqui. Quando o animal ataca um ser humano, é devido à energia negativa do ser humano. Como que o animal tem essa percepção? É interessante que, principalmente os felinos, eles têm essa percepção porque eles têm muito ponto de fixação. Então, o animal que a gente diz assim, né, ele tem 7 vidas, o gato tem 7 vidas. É porque ele é resistente à morte mesmo. Ele é resistente porque ele tem mais pontos de fixação do que outros animais. Então, quando ele se sente ameaçado, essas energias ali é como se desse choque neles, entendeu? Imediatamente ele sabe de onde está vindo. Então ele parte para cima, entendeu? Esses animais. Se esse animal tem um grau de agressividade constante, significa que dentro do lar onde ele está existe HE, existe hipnose. Então essa hipnose tanto envolve os seres humanos que estão ali, como esse fluido pode envolver os animais. Então, em alguns casos de ataque de Rottweiler e Pitbull com relação ao próprio dono.
Esse cachorro, ele não está vendo o espírito, ele está sentindo o campo magnético que irrita ele. Então, ele perde o olfato com relação ao dono, né? Ele desconhece o dono, e em alguns casos aqui no Brasil, ele chega até a matar o próprio dono, né? Então, por isso que às vezes eu digo ao pessoal, estou para ganhar aí um pitbull, mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu lidou com muito trabalho de hipnose, essa coisa toda aí. Eu não sei qual é a reação desse animal se por acaso tiver eletromagnetizado, entendeu, Samuel? O problema está aí. Quando você está eletromagnetizada, passe distante de qualquer animal, porque ele sente a percepção de uma energia irritante, aí ele passa para agressividade. Então, será que é por isso também, seu Vandir, que às vezes quando eu chego em casa, o meu gato me vê, ele sai correndo, ele não chega perto de mim. Até meu marido fala, Ih, amor, você chegou com alguma coisa que está assustando, né? E ele fica com o olho... É verdade. É verdade, ele sente aquele campo magnético, não é agradável para o animal, entendeu? Então, ou ele parte para cima ou ele se esconde. E alguns até têm convulsão na hora, entendeu? Eu já vi animal que teve convulsão, porque o choque no sistema nervoso foi tão impactante que eles não aguentaram. E naquele momento saíram com convulsão eletromagnética. Você imagina a carga de uma pessoa dessa, né? E quando... Interessante. Quando assim... Nossa, eu lembro, minha sogra tem 3 gatos, né? E quando eu estava grávida da Vitória, toda vez que eu ia lá, os gatos ficavam meio que em cima de mim. Eu tenho um pouco de, não sei se é medo, sei lá o que eu tenho do gato, né? E o gato, ele passava pelo meio das minhas pernas, era impressionante. Até eu ir no banheiro, o gatinho estava lá. Ele estava lá dentro, debaixo do armário. Daí que eu ficava mais encanado com o gato, né? Então, ele estava fazendo uma limpeza eletromagnética. Porque existia fluidos ali que incomoda ele, né? Então, é muito difícil uma casa que tem campo magnético do artificial, do hipnose, um gato fazer isso. Porque ele se sente confortável. Ele não se sente ameaçado. Mas quando você chega numa residência, né, tem um gato, e ele vai na sua direção fazendo essa limpeza nas pernas, você tem problema. Tá entendendo? Tem problema. A carga desse bebê aí estava com a carga muito alterada. O que ele fez ali foi tentar limpar, né? Ele se arrepiou todo, entendeu? Aquela agonia toda. E você tenta afastar, eles vão atrás, entendeu? Não afasta ele não, deixa ele à vontade, entendeu? Porque aquilo ali é uma asepsia que ele está fazendo, é a asepsia energética, né? Ele começa puxando das pernas e dali o reflexo condicionado dos joelhos começa a disparar em cima dele. E ele começa a puxar. E na medida que ele puxa, quando ele está bastante exausto, ele se deita e vai dormir 3, 4 horas. Coitado. Coitado do gato. Era incrível mesmo. Mas a não foi salva. O importante é isso. E lá eles têm 3 gatos. E meu sogro, né, que ele ficava, não, fica tranquilo, o gato não vai te fazer nada, deixa ele ir passando aí na sua perna. Mas eu achava o bico de rir, porque eu ia no banheiro, eu vi o gato em cima do box, aí ele pulava pro chão, eu quase tinha um treco. Era você que estava fazendo mal pro gato, coitado. Foi, não era o gato fazendo mal a você, não. Seu Vandir, no caso, quando as crianças, né? Quando era pequena, a minha madrinha tinha, acho que 3 cachorros, não lembro direito, mas eu sei que quando eu chegar na casa dela, os cachorros vinham tudo correndo atrás de mim, e eu assustada saia correndo, e os cachorros atrás de mim, latindo. Que é isso? Por quê? A força de atração magnética dos médios, ela são impressionantes, né? Então, é como se fosse um radar. E pensa assim, olha, é aquilo ali que está lhe prejudicando, né? Cíntia, corre atrás dela, atrás de você, entendeu? Isso é a força de atração magnética. Para esses animais, eles estão incomodados com aquilo, eles não estão gostando daquilo, entendeu? Então, alguns animais vão lhe cercar,
vai de farejar tudinho, fazer uma análise tudinho do campo magnético ali, e ele vê que ali não tem ameaça nenhuma, ele vai embora. Mas se tem ameaça, ele começa a latir na sua direção. Então, se esse campo magnético estiver ocupado por um HE ou por um CMHE, olha, ele agride, ele passa para cima. Ele não sabe e nem está vendo o espírito. Ele está sentindo que uma pessoa que está ali chamada Cíntia pode agredir ele. Ele pensa dessa forma. E aí ele passa para a defesa, né? Ah, tá explicado. Toda vez na casa dela, esses cachorros vinham atrás de mim. Seu bandido do céu. Agora tá explicado. Eu imagino a cena, hein? Nossa, eu era pequena ainda, seu bandido. Ai, e todo mundo dava risada. E eu, cadê eu pensava como criança, né? Cadê meu pai e minha mãe para me ajudar? Mas já era uma média, né? Uhum. Obrigada. Vamos seguir com as perguntas, então. Desculpa, gente. Não, Samila, você tem aí a pergunta número 4, você fez ela? Isso, não, ainda não. Como é visto quando o animal é sacrificado quando está muito doente? Chico, você travou o seu Vandir? Não, ele E a travou Samila? sozinho. A Samila voltou, o seu Vandinho não voltou. Voltei ainda. Voltou agora. Agora sim. Voltou. Agora sim. Certo. Então, veja só, a questão do sacrifício do animal, a gente sabe que a justiça divina vê como eutanásia. Existem casos, né, que a gente sabe que o sacrifício é necessário. Mas existe, por exemplo, um animal cometido por um câncer, então vamos deixar ele terminar os dias dele, porque ele conviveu com o dono, ele confia naquele dono. E no momento da doença, ele precisa do amor do dono, né? Então, para os espíritos superiores, eles acham assim, né? A gente está se comovendo com a dor do animal, mas a gente vai tirar a vida dele, onde ele protegeu a vida inteira. Ele não deixaria ninguém tirar a sua vida. E nós estamos tirando a vida dele para amenizar as dores dele. Mas se esse animal fosse um ser racional, pensasse, como ele agiria, né? Como ele pensaria, né? Então, eu acredito que seria uma covardia muito grande da nossa parte. Então, os dias e horas daquele animal está na mão de Deus, como a nossa vida também está. E, de repente, quando a gente tira a existência daquele animal, aquele sentimento, daquele sentimento energético, daquele espírito que é um ser irracional que está ali, é de tristeza. Porque foi o dono que ele sempre amou, que agora está tirando a sua existência. Né? Ele não está tendo uma morte natural. Ele está tendo uma morte provocada. Então, em alguns casos, os espíritos não aprovam de jeito nenhum. No caso de um cavalo que quebrou a pata, a gente sabe que o cavalo ele não vai ter a solidificação óssea de um ser humano. Então, vai ser necessário o sacrifício daquele animal, entendeu? Mas em outros casos, não. A gente acha desnecessário o ser humano fazer isso com o animal. Eu pergunto porque quando a gente veio para a Austrália, o meu cachorro ficou com a minha mãe, né? E só que ele ficou doente porque foi um pouco antes da gente poder ir para o Brasil, né? Tanto que a gente ficava com medo que ele não resistisse até a nossa ida, né? Porque a minha filha era doida por ele e queria muito vê-lo. Aí quando a gente pôde ir, a gente rezava tanto para que ele continuasse lá, né? Para Maria Vitória poder vê-lo. E ele ficou 2 anos ainda. E no final ele estava assim, que ele não conseguia parar em pé, que ele só ficava rodando assim em volta dele mesmo. E aí eles sacrificaram, né? Aí por isso que eu perguntei. Os animais também que adquirem a raiva, né? Eles têm que ser sacrificados. E já são casos específicos aí, né? Entendeu? Então, esse animal ele pode, de repente, ferir através da saliva, ele pode contaminar alguém também. Aí, nesse caso, ele tem que ser sacrificado. Vamos lá, Tati, então?
É. De acordo com os estudos, os animais não veem espírito, né? Mas, e a gente ouve muito falar, né, que os animais veem espírito. O senhor até já meio que respondeu. E o gato, e você vê que às vezes o gato ele para e ele às vezes segue alguma coisa assim no ar. Então, É. e na realidade ali ele tá vendo o campo magnético assim, ou alguma coisa, é isso, seu Bandir? Se um espírito se materializar, ele vai precisar do fluido do encarnado, né? Do médio de efeito físico para ele fazer isso. Esse animal, ele não vai saber se é um homem ou se é um espírito, né? Ele não tem essa distinção de jeito nenhum, entendeu? Sim. Porque são seres irracionais. E o que a gente percebe no animal é a percepção energética quando ele não vê o espírito. Essa percepção deles existe. Então, quando fala aí nessa lição, aquele cavalo ali, ele travou, né? Então, se aquele cavalo travou, foi um campo magnético criado por alguma entidade hipnótica. Então, aquele animal se sentiu ali interrompido. Como nós, às vezes, dá aquele branco, né? E a gente não sabe onde está, a mesma coisa é aquele animal ali que travou. Ele sentiu um branco ali, um vazio, né? Um vácuo. E nesse vácuo ele se envolveu. Então, nem para frente, nem para trás. Se isso acontece conosco, que somos médios, isso pode ocorrer também com esses animais. Agora, ele não sabe distinguir se ali é espírito ou se é um ser vivo. Ele não sabe. Se esse espírito toma uma forma de qualquer animal ali, esse animal se assusta pensando que é um animal, mas é um espírito. Mas ele não sabe distinguir se é um espírito, entendeu? Sim. Ok. Eu me recordo de uma experiência que aconteceu comigo, seu Vandir, quando a minha mãe, minha avó, na verdade, ela desencarnou. E eu morava em São Paulo, viajei para Recife, não é? E eu lembro quando eu cheguei de madrugada lá no quarto, na casa dela, né? Que eu ia dormir na casa dela e o velório ia ser no outro dia. Eu fui em direção ao quarto dela. Obviamente ela já não estava mais lá, né? Já estavam fazendo os preparos para o enterro. E eu lembro quando eu entrei quando eu fui entrando no quarto, que abri a porta, que eu entrei assim, eu não consegui entrar. Eu senti uma energia ali, eu falei, não posso estar aqui agora. E saí, né? E aí eu me recordo que eu fui deitar no outro quarto de hóspede, né? E fiz uma oração pedindo para poder ver a minha avó, porque eu não tinha tido condições de me despedir dela, já que eu estava morando em São Paulo. E me recordo que eu fui levado para um quarto acima, no nível acima de onde a gente estava, e eu vi ela deitada na cama, não é? Numa maca, dormindo, num quarto todo branco. E eu vi, nossa, ela está em paz. E aí eu me recordo, eu voltando para o quarto. Mas é interessante isso que o senhor falou a respeito do impacto que você tem, que o animal deve ter também com energias negativas, não é? E do que eu tive, que eu senti na pele o que é isso, mas no lado positivo. Não é para eu estar aqui. Ali devia estar tendo alguma energia, devia ter alguma energia naquele ambiente que não era para eu estar incomodando, não é? Ok. Vamos lá, então. Pergunta número 5, Tati. Não é a 4, Chico. Quando fala que o animal sentiu as energias humanas, porque lá nos estudos fala, né, que os animais eles sentem as energias humanas. Eu não entendi se essas energias são de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Ou foi o que o senhor falou agora? Ele não. Agora que eu compreendi, ele não sabe se é encarnado ou desencarnado. Quando fala energia humana, é independente se é espírito ou encarnado? Às vezes não sabe se é energia humana ou se é de desencarnado. Ele não sabe distinguir isso, Ah, entendeu? Não sabe. Porque para ele ter uma qualificação energética, esse animal teria que ter um médio. E, na realidade, é impossível, né? Existe aqui no Brasil reunião mediúnica para receber os animais. Quer dizer, isso é uma loucura, pessoal, um negócio desse. Porque se o animal não tem campo magnético para se comunicar após a morte, como é que essas pessoas elas
conseguem, né, trazer um animal onde não existe força de atração nesses animais para ser evocados. Não tem. O aparelho mediúnico ele foi feito para espíritos que têm, né, a racionalidade, não espíritos para seres irracionais. E essas pessoas, a mesa mediúnica diz. Pessoal, Travou de novo, seu Vandir. a Samela está travada. Seu Vandir. Que recebeu Totó, recebeu não sei quem. Voltei. Voltou. 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 Tá voltando. Estou voltando. Eu acho que não quero deixar a gente concluir a aula, não, mas vai concluir. Eu caí. Então, Até a Samela caiu. o que acontece? Esses animais não têm força de atração para ser evocado. E as pessoas dizem aqui que está recebendo Totó, está recebendo não sei quem. Quer dizer, os hospitais espirituais vieram dizer não a esse tipo de prática, porque isso não existe, né? É levar ao ridículo. Daqui a pouco estão recebendo espírito de uma onça, de um leão, e dizendo que ali existe um espírito que vai reencarnar como homem, né? Então, a metempsicose falada tanto no Egito, isso não tem nada a ver com o espiritismo, porque achavam que o ser humano poderia reencarnar tanto como homem, como também como animal. Então, o livro dos Espíritos, é claro, seria um retrocesso muito grande, entendeu? E a gente pode observar que, dentro da missão de Jesus, ele não tratou nada com relação aos animais, ele tratou com relação ao sentimento humano, não foi com relação aos animais, entendeu? E nenhuma passagem do Cristo a gente observa de ele falando que curou um cavalo, nem curou um bode, né? Veja que é interessante, né? E aqui em São Paulo existe uma seção de cura só para os animais. Então, é muito contraditório, tanto com o Evangelho de Jesus, como também contraditório com a doutrina espírita. Você fazer uma sessão onde você vai ler o Evangelho para um cachorro, ler o Evangelho para um gato, né? Então, eu acho que essas pessoas precisam muito de um psiquiatra urgente. Ou de estudo, né? Uma última. Desculpa. Eu disse tudo. Mas estudo tem, viu? O estudo tem. Agora, aplica isso para si. E quando a gente vai ver o perfil daquela pessoa, aquela pessoa é uma veterinária. Veja só. E não só vende a questão da cura dos animais, como vende os remédios veterinários para o público que vai lá. Então, veja só, a venda casada aí. Então, isso não tem nada a ver com o espiritismo. E as pessoas que não estudam tomam isso como verdade. E, de repente, nós, que somos estudiosos, que corremos atrás, passamos pelo ridículo por causa dos outros. Porque o que a pessoa vai dizer, né? Eu já vi pessoas aqui, para vocês terem uma ideia, que veio atrás de cura para as plantas. Você imagina, né? E logo com o quê? Que a doutora Cristina levou a sacudida. Porque como é que você vem procurar um hospital espiritual de pessoas que estão aqui precisando e você vem fazer uma consulta para uma planta? Pelo amor de Deus. Você vem fazer uma consulta para um gato, para um cachorro, né? Não tem nada a ver com o espiritismo. Cíntia, você falou que tinha uma última pergunta? Oi? Eu queria fazer uma última pergunta. Seu Vandir, no caso, né, a minha mãe, na época que era viva, quando o meu avô faleceu, o pai dela faleceu, minha mãe falava assim que o meu avô se transformou num gato, porque ele, acho que, não sei se ele matou um gato, eu não lembro a história direito. Eu sei que ela falou assim, meu pai morreu e eu vi ele se transformando num gato. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Eu ainda falei para minha mãe, isso é impossível, mãe. Mas o senhor que entende mais, o que o senhor poderia dizer? Não, existe essas tradições dos antigos, que aqui no Brasil diz assim, olha, quem mata um gato tem 7 anos de azar, né? Então, imagina, isso aí é uma questão que os antigos levantavam aqui no Brasil com relação às pessoas não fazerem esse mal, né? E era uma forma de proteger também os gatos, porque muita gente tinha medo de matar gatos por causa de 7 anos de azar, né? Então, outras tradições que dizem, olha,
quem mata o animal, quando morre, se transforma naquele animal. Então, são apenas tradições, isso não tem nada a ver, não tem fundamento científico, espiritual nenhum. Obrigada, seu Vandir. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tá, você tem uma pergunta número 5 ali? Eu não entendi muito bem quando fala que o animal tem a percepção de algo e paralisa, e o homem tem a reação nervosa e responde. Eu não entendi qual que é essa reação, qual que é essa comparação, não entendi. Existe animal que ele tem uma ação energética que ele fica paralisado ali. Isso Ele é não dentro da se mexe. síndrome do pânico. Aí comenta que dentro da síndrome do pânico, o homem tem a reação nervosa e responde. Eu lembrei assim. Ele responde, então ele vai ter que ter algum gesto de defesa, né? Esse gesto de defesa que a gente fala seria sair daquele ambiente, não permanecer mais ali. E no caso de alguns animais, não. Ele paralisa, ele fica ali. Quer dizer, a reação é tão forte no sistema nervoso dele que ele perde todo o reflexo, entendeu? Ele não consegue se mover de forma nenhuma. Enquanto que o homem é diferente, ele consegue reagir, ele consegue correr, ele consegue se defender. E alguns animais têm esse tipo de reação. A paralisia mesmo, né? Que ele fica ali parado, o susto é tão grande que ele não se move mais. E ele espera a energia sair para ele. E depois que esse campo magnético ele se desfaz, é que esse animal consegue se mexer. Isso. Ele consegue se deslocar para outro local. Mas enquanto aquele campo magnético ali, ele paralisa em cima do animal, ele não consegue se mexer de jeito nenhum. Sim. Obrigada, seu Vandir. Seu Vandir, tem uma última perguntinha ali. Eu coloquei 2 últimas perguntas, se o senhor não se incomodar. Qual foi a força de atração que Jesus usou quando ele estava auxiliando aquela criança que estava com a legião de espíritos, em que ele enviou para o grupo de porcos? Já que não existe uma força de atração compatível com o espírito que estava ali, não é? E como é que ele conseguiu? Obviamente, ele conseguiria qualquer coisa, mas como é que ele conseguiria transportar, não é, aquele grupo para os porcos? Não, ele não transportou, né? Porque o campo magnético de Jesus era eletromagnético positivo. Na medida que ele ia se aproximando, ele ia pressionando, tá entendendo? Então, ou você se envolvia com o campo dele, ou você era expulso, né? Foi o caso daquelas entidades, que era a maioria na área de hipnose inferior, ele foi se aproximando e foi funcionando isso. Qual era o lugar ali que a gente pode considerar mais sujo, onde estavam aqueles porcos, que era a qualidade daqueles espíritos. Então, a força de atração daquele lugar foi que manteve aqueles espíritos ali e levaram aqueles porcos ali, né? Também a um impulso energético negativo, que morreram todos eles, entendeu? Então, ali foi mais a pressão do campo magnético de Jesus sobre os porcos e aquelas entidades. E talvez lá quem escreveu não entendia de ciência e atribuiu isso ao quê, né? Que os espíritos entrou dentro dos porcos. Era impossível. Não teria como entrar dentro dos porcos. É uma formação energética muito diferente. Os espíritos foram pulsionados para aquela pulsita ali. Pulsionado é uma coisa. Quer dizer, eles foram afastados. E ali o que acontece, né? O tumulto foi tão grande que aqueles porcos caíram lá no precipício. Então, isso significa que foi impulso energético, não foi incorporação nos porcos. Faz total sentido, seu Vandir, total sentido. Quando você tem experiência mais no âmbito espiritual, né, que você consegue ver como é que você impulsa, e aí quando outros espíritos fazem impulso contra você também, é bem interessante, é verdade. Quando você explicou desse ponto, esclareceu tudo. Uma última perguntinha. Como ficam aqueles espíritos que eles se transformam, não é? Quando eles entram, quando eles são colocados, ou subjugados, ou hipnotizados, não é? Para se transformar em uma cobra, digamos assim, quando a gente tocou na aula passada, não é? E aí eles se transformam numa cobra, por exemplo, né?
eles não entram numa condição, uma apropriação mais próxima daquele animal, e sendo assim, não poderiam eles, como ovoides ou como se aproximar desses animais e ficar grudado neles ou não? Não, não seria impossível, porque se você pegar um hipnotizador encarnado para me hipnotizar, Chico, vai acontecer o seguinte: você vai ser o que ele quer, não é isso? Então, através da hipnose, vai dizer: olha, você agora vai latir como um cachorro, você vai obedecer a ele se você fizer, você aceita. Então, no caso da que se chama de auto-hipnose desses espíritos, o que acontece? Eles têm uma forma, uma aparência de animais, às vezes não são animais. E, nesse caso, não vai existir força de atração para que um ovoide seja absorvido por ele, essa coisa toda. E se for, a formação, a essência, não é de um perispírito de um ser humano, não é de um animal, ele é completamente diferente. A essência dele é humana. Sendo a essência humana, isso pode ocorrer sim. Agora, o que não pode ocorrer é um ovoide, de repente, ele se alojar numa serpente, onde aquela serpente que está ali não é um espírito, né? Então, isso aí a gente distingue muito bem. No caso desses espíritos, é impressionante. O sentimento de culpa é tão grande e o mal que foi praticado, né, é tão extenso que eles terminam aceitando a autossugestão hipnótica, que não deveriam, mas aceita. Aceita pela condição de ter matado milhares de pessoas, no caso de Hitler, a gente acredita que ele passou por essa fase, ou vive essa fase de auto-hipnose, entendeu? E aí a gente começa a pensar da seguinte forma: não vale a pena fazer o mal, porque ou você responde por ele aqui, ou vai responder por ele no mundo espiritual. Então, a autossugestão hipnótica é uma questão de opção, não é uma questão de um castigo da justiça divina. É o próprio Espírito que está submetendo a essa lei que é imposta pelas trevas, não é pela justiça divina. Muito bem, Silvani, muito obrigado, querido. Tem uma última pergunta da Tati, se o senhor não se incomoda. Vamos responder, Tati. Pode. Ô, Silvandi, sabe, eu me questionei a respeito do que falou na aula, que toda pessoa que mora em rua, pela sua situação física, de sujeira, mas assim, ele tem a possibilidade de ter o ovoide, né? Mas eu me questionei quando a pessoa, eu não sei se existe isso, eu não sei se existe essa pessoa ser moralizada ou ser uma pessoa boa, mas tem que morar na rua. Não sei, sabe? Eu me questionei de ser uma pessoa por alguma condição, teve que morar na rua, teve que passar por toda essa situação, mas moralmente, não sei se existe, se tem. Pode Olha, acontecer, existe pessoas boas que estão na rua, mas não deixam de ter orgulho nem vaidade, né? Então, se de repente eu chego a uma condição que eu não aceito a ajuda de outras pessoas e termino me dando o próprio desprezo, a responsabilidade é minha, não é da justiça divina. Como existe espírito que está lá no umbral, Tati, e muitas vezes a gente tenta tirar e ele não quer. Ele não quer. E a gente diz: olha, é uma chance que você tem de sair daqui. Vamos se internar no hospital. Eu não quero. Esse lugar daqui eu me sinto bem. Então, cada um se sente bem dentro do orgulho que construiu. Está entendendo? Então, se de repente aquilo ali não me faz bem, é porque eu estou dizendo o seguinte: eu quero uma coisa melhor para mim. Então, essa pergunta foi interessante porque na cidade de São Paulo, há 4 anos atrás, fizeram abrigos para mendigos e nesses abrigos tinha cama, tinha chuveiro, tinha tudo. E tinha até a refeição, né, a janta deles. E muitos não quiseram ir não, cara. Quando chegava o ônibus para recolher, diziam: não vou não. Eu me sinto bem debaixo do viaduto. Eu não quero, eu fui a primeira vez e não gostei. Como é que você não gostou de um lugar quentinho, com lençol, com a sopa? Você está entendendo a condição do ser humano agora? E cada um é confortável dentro do orgulho que constrói. Está sim. entendendo?
E às vezes você está dentro daquele ciclo ali e você está querendo se punir. Alguma coisa você fez. Você está querendo se punir. Eu quero viver na sujeira por punição. Eu quero viver debaixo de um viaduto por punição. Mas eu não quero ir para aquele abrigo, não. Aquele abrigo, ele é muito mais do que eu. Aquele abrigo é limpo e eu não estou. Aquele abrigo tem tudo ali e eu não tenho nada para oferecer. Então, isso se chama, seu Nael dizia, seu Vandir, isso se chama sentimento de culpa. E é realmente verdade, sentimento de culpa. Verdade. Verdade. Muita paz para todos, muita luz. Obrigado, querido. Obrigado, seu Vamos Vandir. fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos, agradecendo a todos vocês pelo brilhante estudo. Obrigado, seu Senhor Jesus, só temos, Senhor, a te agradecer a Maria Santíssima pela sua presença e pela sua luz. Em teu nome, Senhor, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos.